Apesar dos séculos que nos separam da época em que viveu Akenaton, seu nome permaneceu presente, quase que familiar. Sabe-se, ou presume-se saber, que esse jovem rei insurgiu-se contra os sacerdotes, mais ou menos corrompidos, fundou a nova religião, desposou a lindíssima Nefertiti e teve um fim trágico, depois de ter passado por dolorosas provações. Pela primeira vez na história, o Egito se via cultuando um Deus único. O faraó oferecia aos seus súditos a crença na adoração ao disco solar, fonte única da vida e gerador de toda a humanidade. Antes da sua conversão, Akenaton era chamado de Amenófis IV. Para não confundir no vídeo, utilizaremos apenas o título de Akenaton. Ele era filho de um dos maiores faraós da história do Egito, Amenófis III, e de uma rainha excepcional, chamada Ti. Baseando-nos em datas um tanto inseguras, admite-se que Akenaton reinou de 1370 a 1352 a.C. e que sua revolução durou aproximadamente 13 anos. Julga-se saber que Akenaton nasceu no magnífico palácio de Malcata, localizado na cidade de Tebas, que o rei Amenófis mandara construir para si e sua esposa. Nesse recinto, tudo era luxo e encanto delicado. É certo que a alma de Akenaton foi moldada com delicadeza para essa corte no Egito, que atingia os mais elevados píncaros da cultura e da civilização. A educação de um faraó, contudo, abrangia também uma parte esportiva, totalmente indispensável, pois a atividade física do rei do Egito era bastante considerável. De certo, pode-se supor que o jovem detestava uma atividade puramente física e que a caça lhe causasse horror. Sua tendência natural era a meditação, não aceitava sem resistência exercícios onde somente a força entrava em jogo. Parece que um grande personagem exerceu grande influência na educação de Akenaton. Tratava-se de Amenhotep. Este prodigioso sábio, que foi divinizado em virtude de uma longa e extraordinária carreira a serviço do Egito, era um arquiteto de talento e um político de grande envergadura, que gozava de toda a confiança de Amenófis III. O rei honrou seu primeiro-ministro de maneira notável, concedendo-lhe a autorização de mandar construir-lhe seu próprio templo. Akenaton está inserido numa forma de civilização que merece toda a nossa atenção. Seu pai, o faraó Amenófis III, começa a reinar por volta do ano 1408 a.C. Seu governo se estenderá sobre um Egito fabulosamente rico, que conhece então um verdadeiro apogeu. No interior, o país desfruta de um equilíbrio tranquilo, graças ao qual a criação artística toma um admirável impulso. Uma economia bem administrada proporciona ao Egito a categoria de primeira potência mundial, que sem maiores dificuldades controla diversos países vassalos. Mas apesar disso, o Egito de Amenófis III passava por uma série de conflitos com os hititas. Akenaton não estava destinado a ser o rei do Antigo Egito. Este lugar seria ocupado pelo seu irmão mais velho, o príncipe Tutmés, que era filho de Amenófis III com a esposa secundária, filha do rei de Mitanni. Porém, Tutmés morreu antes do ano 30 do reinado do pai, possivelmente no ano 26, e Akenaton ascendeu à categoria de filho maior do rei, ou seja, herdeiro do trono. Quando Akenaton foi ritualmente coroado para empalmar o poder supremo, a situação interna do Egito era tranquila. O país prosperava e a sociedade faraônica gozava de dias serenos. Quando subiu ao trono, Akenaton devia ter mais ou menos 15 anos. Por certo, sua mãe ajudou-o a encaminhar-se, a dar os primeiros passos no governo. Parece simples e lógico pensar que após a morte de Amenófis III, Akenaton assumiu o trono. Mas, depois de diversos estudos, hoje em dia se tem a certeza que houve uma corregência, em que o pai e filho reinaram juntos durante algum tempo. Segundo as fontes, o ano 28 a 30 do reinado de Amenófis III correspondem ao 6º ano do reinado de seu filho, e que o exercício conjunto da soberania durou pelo menos 8 anos, e talvez até mais. Mas por que eles agiam dessa forma? Talvez Amenófis sentisse suas forças declinarem e queria assim garantir uma espécie de legitimidade, mas o argumento é fraco para alguns pesquisadores, pois no Egito são as mulheres que garantem essa legitimidade. Talvez pudesse se tratar de uma educação real que o pai queria incutir ao filho. Pode-se supor que alguns faraós quiseram ensinar seu sucessor, assim transmitir-lhe sua experiência. Ademais, certos reis preferiam revelar segredos de ordem econômica ou militar ao seu sucessor direto, ao invés de fazê-lo a conselheiros. Amenófis III deve ter morrido por volta do 12º ano do reinado do seu filho. A cidade escolhida para a coroação
não foi Tebas, mas Hermontes. Imediatamente Akhenaton mantém distância com a capital, que não poderá vangloriar-se de ter acolhido as suntuosas cerimônias do sagrado. A escolha de Hermontes acabou provocando numerosos rebuliços nas fileiras da elite religiosa de Tebas, tanto mais que o novo faraó adota um título completamente inusitado. No ano 5 do seu reinado, o jovem decide mudar de nome, de Amenhotep, Amenophis em egípcio, nome que significa Amon está satisfeito, muda para Akhenaton, que significa o espírito atuante de Aton, o que representou o seu repúdio ao deus Amon. O rei declarou-se também filho e profeta de Aton, uma divindade representada como um disco solar. Akhenaton instituiu o deus Aton como a única divindade que deveria ser cultuada, sendo o próprio faraó o único representante dessa divindade. No entanto, o deus Aton não era um deus novo no panteão egípcio. Aton era considerado pelos egípcios como uma manifestação visível do deus Ra e já era mencionado nos textos das pirâmides, que são os textos de caráter religioso mais antigos encontrados no Egito. O que há de novo na religião introduzida por Akhenaton é o lugar central de Aton, remetendo outros deuses ao desaparecimento ou a uma posição secundária. Dessa forma, Akhenaton pode ser considerado o criador da ideia do monoteísmo. Alguns pesquisadores ainda dizem que ele estava mais para uma monolatria. Não se sabe ao certo quais teriam sido as motivações de Akhenaton para tomar essa atitude. Aponta-se o poderio do clero de Amon, que possuía terras na Ásia e na Núbia, assim como pedreiras, minas e rebanhos. Todos estes bens seriam transferidos por Akhenaton para o templo de Aton, que mandou construir numa nova cidade, Akhetaton. Pensa-se que nesta altura já estaria casado com Nefertiti, a sua famosa esposa. Durante muito tempo, defendeu-se que Nefertiti teria uma origem estrangeira, devido ao fato do seu nome significar A Bela Chegou, mas atualmente a maioria dos investigadores considera que ela seria egípcia. A união entre ambos parece ter sido imposta pela mãe, que seria tia de Nefertiti. No entanto, entre os dois desenvolveu-se um grande afeto e Nefertiti alcançou o protagonismo político sem antecedentes entre as esposas reais. No ano 6, Akhenaton decide abandonar Tebas para fundar uma nova cidade dedicada a Aton. Ao contrário de outros deuses, Aton não tinha ainda um local de culto próprio, e Akhenaton decide-se por criar um. O local escolhido situa-se entre Mênfis e Tebas, na margem direita do Nilo, e recebeu o nome de Akhetaton, o horizonte de Aton. Atualmente, as ruínas deste local são conhecidas como Amarna, o nome da aldeia egípcia próxima. Sua posição geográfica não foi estabelecida por acaso, visto que a Cidade do Sol, situada pouco mais ou menos a meio caminho entre Tebas e Mênfis, encarnava um polo de equilíbrio entre estes dois grandes centros. Mênfis encarnava toda a glória do antigo império, e Tebas aquela do novo império. Tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, Tebas e Mênfis preservavam valores sagrados. Amarna, nova capital do Egito, anunciava-se como um terceiro termo, como uma revelação nova que sobrepujava as precedentes. Para Akhenaton, a criação de Amarna constitui o ato decisivo, mandando construir uma cidade num local em que o homem jamais tinha trabalhado. Akhenaton concretiza seu ideal religioso da vida, corporifica seus pensamentos mais íntimos e mais vitais. O rei se apressou-se. A cidade de Amarna foi construída muito rapidamente, pois foi habitada 4 anos depois da inauguração dos trabalhos, valendo-se pelo duplo abrigo proporcionado pelo Nilo e pelo deserto. Tinha mais de 8,5 km, ruas muito grandes paralelas ao Nilo, formavam sua armadura essencial. A concepção de conjunto, simples e clara, terminou num plano que pretendia ser tão luminoso quanto o deus Aton, mestre da cidade. Foi no 6º ano do reinado que Akhenaton proclamou oficialmente a fundação da cidade de Aton. A partir do 4º ano do reinado, a localização da futura cidade tinha sido escolhido pelo rei. O nascimento da cidade de Aton foi celebrada com uma grande cerimônia. Akhenaton prolonga e desdobra bastante as festividades, suntuosas para que a cerimônia de fundação seja inesquecível. Sem dúvida alguma, esta fundação constituiu um dos momentos mais exaltantes da vida de Akhenaton. O mundo abria-se diante dele, uma cidade acabava de nascer, uma religião afirmava-se. Comungando de um mesmo entusiasmo, artistas, funcionários ricos e mercadores desceram o Nilo,
levando consigo seus bens e suas esperanças. Do deserto era preciso fazer brotar uma cidade agradável a Deus e ao homem, concretizar um plano de irrigação, plantar árvores e dispor jardins. Akhenaton não tinha tempo a perder. Com todas as veras do seu coração, ele desejava viver a cidade de Deus, e no seu próprio íntimo, ele sentia que valia a pena sacrificar tudo em prol desta ideia. Os trabalhos foram executados com muita rapidez. Ela foi feita mais às pressas do que à base da perfeição. Apesar desse trabalho não acabado, a cidade de Aton era contudo bela e acolhedora, com suas amplas avenidas, seus parques artificiais e seus parques ornados de pavilhões. O urbanismo é aberto, facilita a circulação do sol e da gente que a habita. Havia um bairro reservado aos operários. Ao longo do caminho real, o eixo principal da cidade pontificava um imenso palácio com sua fachada de aproximadamente 800 metros. O grande templo situava-se no norte do palácio. Infelizmente, hoje em dia o visitante não pode mais descobrir o grande templo de Aton, conforme o rei concebera. Depois da morte de Akhenaton, o edifício foi vítima de uma destruição total e dele só resta um terreno plano. As iniciativas de Akhenaton, embora respeitando a tradição, levou contudo a uma profunda revolução espiritual. Colocar o novo Deus no pináculo constituía, já no Antigo Oriente Próximo, um ato sujeito a subverter totalmente um período da história. Destinar-lhe especialmente uma cidade determinava uma virada decisiva no processo de transformação dos homens e das ideias. Com a construção da cidade de Aton, Akhenaton prova que ele não é o místico sonhador que as mais das vezes tem sido retratado. Ao mesmo tempo fiel a seu ideal e à tradição faraônica, ele cumpriu a sua função de artífice do reino, inaugurando com a arquitetura uma era nova para a consciência de Deus. Amarna não era uma simples aldeia. Durante sua curta existência, ela foi a capital do maior império do mundo. Ela foi o teatro de uma tentativa fantástica de instauração de uma religião monoteísta, quando o império ia desmoronando. O faraó Akhenaton insiste com muita ênfase no papel de pai de família e não perde nenhuma oportunidade de manifestar aos quatro ventos e sem rodeios o amor que tem por seus filhos. Nefertiti deu a Akhenaton 6 filhos, que encheram seu coração de alegria. Com bastante frequência, vê-se o rei brincar com um ou com outro, dedicando seu tempo tão precioso distraindo suas filhinhas. Alguns mistérios pairam sobre as filhas de Akhenaton. O mais surpreendente está no seu aspecto físico, pois em algumas representações, todas as princesinhas apresentam uma curiosa característica física, uma dolicocefalia acentuada, isto é, um prolongamento do crânio, bastante fora do comum. A este propósito foram aventadas diversas interpretações. Pensou-se que os artistas, a bem do esteticismo, exageraram voluntariamente um pormenor anatômico próprio da família real. Esse crânio alongado poderia ser também um grande gorro ajustado com perfeição, uma peça de vestuário em moda. Lembrou-se também uma operação cirúrgica visando manter uma prática ritual, com prolongamento artificial do crânio, simbolizando o desenvolvimento espiritual do ser. Com efeito, certos povos africanos conheciam esses alongamentos de natureza religiosa. Quanto à arte, Akhenaton construiu algo original, que compreendia sua visão de homem e do universo. Viver em uma capital nova implicava uma arte nova, em harmonia com a sensibilidade de uma civilização inédita. O estilo de arte amarniana, feita de curvas e exageros, volumes estranhos de figuras que se alongam e se deformam, além do que a razão pode admitir, caracteriza um momento excepcional da sensibilidade egípcia. Já os grandes temas celebrados pela arte amarniana são, primeiramente, a família real no exercício do culto de Aton. Pela primeira vez no Egito, vemos aparentemente cenas familiares. Antes de Akhenaton, a família real era considerada como modelo de uma dignidade, de onde estão excluídos de familiaridade e de sentimentalismo. Vemos aparecer também, na arte amarniana, muitos animais. Sem dúvida, eles constituíam já objetos de inspiração para os artistas, mas peixes, pássaros e mamíferos eram quase sempre reduzidos à categoria de animais de caça. Durante o reinado de Akhenaton, eles vivem em toda liberdade nas pinturas, em uma espécie de paraíso onde, para
sua maior felicidade, a natureza é independente do homem. Falta abordar o problema mais espinhoso da arte amarniana, isto é, a representação do próprio Akhenaton. Todos guardam na mente a sua fisionomia deformada, chegando a ser monstruosa. O maior místico da história egípcia era verdadeiramente esse personagem de uma feiura quase repelente? A existência de uma máscara funerária em gesso que foi descoberta em Amarna, muito provavelmente nos oferece os traços reais de Akhenaton, cujo rosto calmo e sereno é o de um homem normal, que não denuncia nenhuma monstruosidade. As monstruosidades que nos chocam seriam uma adaptação amarniana do estilo despojado, às vezes geométrico, do antigo império. É evidente que os artistas não tinham a ordem de reproduzir o aspecto de Akhenaton, mas de reproduzir um personagem simbólico, que era ao mesmo tempo mensageiro de Deus, rei do Egito e profeta de uma religião diferente. Se o poder antes estava concentrado nas mãos dos sacerdotes, que cultuavam Amon-Ra como principal deus, as mudanças impostas por Akhenaton transferiram toda essa força para o casal real, o que não agradou em nada os sacerdotes e a nobreza, chegando enfim ao povo em geral. Afinal, era preciso dinheiro para a construção de uma cidade a partir do nada, e os recursos vieram através do aumento de impostos. Para piorar a insatisfação geral, Akhenaton parecia não se importar muito com guerras e com a política, tanto que, enquanto esteve no poder, as vitórias antes obtidas pelo exército egípcio deram lugar à perda de territórios na Ásia para os hititas, povo que governava a região da atual Turquia, o que trazia consequências como menos coleta de impostos e de ouro. As reações do faraó perante o cenário não davam sinais de retrocesso em suas decisões. No lugar disso, ele ordenou a intensificação da perseguição religiosa. Era uma ilusão pensar que, por decreto, todo culto aos outros deuses seria extinto. Ele também mandou mensageiros a Tebas e a Mênfis para destruir qualquer menção que encontrasse a divindades que não fossem Aton, especialmente as feitas a Amon. Sua imagem só piorava. Como se recusava a sair da nova capital, passou a ser visto como uma figura fraca, que deixava o Egito vulnerável. Assim, o território acabou caindo nas mãos inimigas. Para Akhenaton, era importante que o exército se mantivesse nas missões de expurgo dos velhos deuses. Nada mudou até 1336 a.C., quando o faraó morreu. Ele tinha por volta de 34 anos. E embora haja especulações sobre um possível assassinato para pôr fim à situação que ele tinha provocado, tudo indica que as causas do óbito foram naturais. Na época, a média de vida local, mesmo para os privilegiados, era de 35 anos. Sua sucessão, ainda hoje, é assunto controverso. Inscrições em pedras achadas durante escavações do século XIX em Amarna falam que o Egito passou a ser governado por um ou uma faraó, seu nome Nefertiti, mas que teria mudado seu nome para Nefer-Neferuaton, aquela que é benéfica ao marido. Esse epíteto sugere que ela reinou ao lado do marido e teria continuado no posto ao ficar viúva, evidência que ganha mais elementos com imagens da rainha usando coroas e bastões, itens típicos de faraós. O que vai contra essa possibilidade é o fato de que, seja lá quem tenha sucedido Akhenaton, o novo governante anulou todas as mudanças promovidas por ele. O culto a Aton foi extinto e a nova religião também. E a religião na forma como existia antes foi retomada, o que faria Nefertiti abandonar a convicção que manteve por tanto tempo. Há hipóteses, entre elas a crise em que o Egito se encontrava no momento da morte do faraó. Seu falecimento pode ter sido o que faltava para uma revolta contra a situação, e a melhor forma encontrada para acalmar os ânimos foi o retorno do culto a Amon e ao panteão de deuses, sinal de que Nefertiti possuía total ideia da importância da religião na política do país, mas as rédeas ficaram por pouco tempo nas mãos da rainha. Nefertiti morreu, por razões ainda desconhecidas, apenas 3 anos depois de assumir o poder, se assumiu de fato. Lembrando que estamos trabalhando com hipóteses. Foi aí que a figura do jovem Tutankhamon surgiu, com cerca de 9 ou 10 anos, para se tornar o faraó. Ele foi um provável filho de Akhenaton, embora as representações oficiais mostrem o faraó com Nefertiti e 6 filhas. Nunca há um menino. Registros dizem que Tutankhamon era filho do rei e que ele teria nascido no meio do governo de Akhenaton.
impossibilitando a ideia de que fosse seu irmão mais novo. Também há indícios de que a esposa secundária do faraó, chamada Kia, teve um menino. Poderia ser ela a mãe. O fato é que Tutankhamon se tornou o herdeiro da 18ª dinastia e ainda se casou com Ankh-Senamun, uma das filhas mais novas de seu suposto pai. Ele foi coroado em Tebas e não na capital criada pelo pai. A tumba do faraó Akhenaton foi descoberta em Amarna, mas sem nenhuma múmia ou esqueleto dentro. Assim, Akhenaton continua vivo em cada homem. Sua experiência foi uma tentativa sincera à eterna sabedoria e de torná-la perceptível a todos. É por isso que ele nos indica um caminho real, abrindo um universo em que a vida nasce sem cessar, espontaneamente. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilhe e se inscreve no canal. Deixa aí o seu comentário e o seu pedido. No próximo episódio nós veremos a história de Nefertiti. Até mais!